Essa, portanto, gente, é a chamada progressividade fiscal, que não olha para nenhum outro interesse metatributário. O que nós queremos é identificar contribuintes em diferentes faixas de capacidade contributiva e progressivamente, por isso o nome, progressivamente, fazer com que a alíquota progrida à medida que a base progrida também. Portanto, quanto mais o valor do seu salário, mais chance de você pagar com uma alíquota maior. Quanto maior o valor do seu imóvel, mais chance de você pagar com uma alíquota maior. Só vou fazer uma observação que eu na apostila faço exemplificadamente com valores. Quando a gente muda de faixa, o valor da faixa de cima, ele não é aplicado integralmente sobre o valor total. Por quê? Porque eu divido o valor total também nas faixas. E em cada faixa eu aplico a alíquota correspondente. Vou dar um exemplo hipotético. Vamos imaginar que a alíquota do imposto seja de 0 até R$1.000, 0%, ou seja, isento. De 0 até R$1.000, isento. De 1.000 até 2.000, 10%. De 1.000 até 2.000, 10%. De 0 a 1.000, 0%. Aí eu perguntaria, quanto que paga alguém que recebe 1.500? Você vai lá na tabela e diz, 1.500 está entre 1.000 e 2.000. A alíquota é de 10. Então, como ele ganha 1.500, ele vai pagar 10% de 1.500, ou seja, 150. Errado. Os 10% não é sobre os 1.500. Por quê? Porque na faixa entre 1.000 e 2.000 só tem 500. Por quê? Porque se ele ganha 1.500, ele ganha a primeira faixa inteira de 1.000 e nesta faixa de 1.000 não há alíquota, ele é isento. Qual é o pedaço do salário dele que extrapola a primeira e vai para a segunda? Ora, só os 500, porque os 1.000 dos 1.500 estão na primeira faixa que não paga nada. Quando eu avanço na segunda faixa só tem o finalzinho do salário dele, os outros 500. Os 10%, portanto, incidirão só sobre esses 500 e não sobre os 1.500 totais, porque a gente vai dividir o valor total nestas faixas e a alíquota incidirá em cada faixa só sobre o valor que está dentro dessa faixa, tá bom? Então, esse é o famoso princípio da progressividade fiscal, onde a gente obtém a informação de qual o valor tributado, identifica para esse valor em que faixa de alíquota ele está e, portanto, à medida que o valor da base de cálculo aumenta, a gente igualmente aumenta proporcionalmente, progressivamente as alíquotas. Tá bom? A outra progressividade é a denominada progressividade extrafiscal. Essa progressividade extrafiscal é aquela que não tem, por natureza, o desejo de identificar quem pode mais ou quem pode menos. Não há, portanto, uma correlação com a base de valor envolvida. O que se pretende com essa progressividade extrafiscal é o incremento de uma política não tributária através do imposto, ou seja, usar o imposto, usar a progressividade do imposto como uma forma de induzir o contribuinte a uma prática que o Estado deseja e que não é tributária. Nessa condição de progressividade extrafiscal, estão dois impostos na Constituição. O Imposto Territorial Rural e o IPTU. Ora, gente, qual seria o desejo não tributário que permitiria usar a progressividade do imposto rural para favorecer uma política pública? Simples. O desejo da Constituição e do Estado é de não privilegiar e não estimular áreas, terras improdutivas. E, portanto, o que se faz para garantir uma política econômica, uma política de reforma agrária ou uma política agrária usando o imposto territorial rural? Simples. Eu identifico contribuintes proprietários de terras que não estejam utilizando adequadamente a sua terra e imponho para eles uma alíquota anual que vai progredindo ano a ano na medida em que ele vai continuando a descumprir isso que a gente chama de função social da propriedade. Eu volto para explicar melhor.